irmãos. E a paz do Senhor esteja em seu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Antes de eu ministrar, eu gostaria que você ficasse de pé mais uma vez. Mas vai até o irmão amado e dá um abraço gostoso nele. E como é bom te ver nessa noite. Um abraço gostoso, às vezes você não viu ainda durante a semana. Você indo até o seu irmão e dá um abraço gostoso nele. Seja a paz de Cristo sobre a vida dele, a graça do Senhor, o amor de Deus, a unção do Espírito Santo sobre o seu irmão. Louvado seja o Senhor. Todos já se abraçaram, já se cumprimentaram com a gloriosa santa paz de Cristo. Então você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos já se abraçaram, porque às vezes nós não nos vemos durante a semana, mas na quinta-feira agora que teve, nós tivemos um momento em que eu pedi para que os irmãos orassem uns pelos outros, aqueles que se abraçaram e puderam então. Eu ainda pedi mais que ligasse para o seu irmão, porque às vezes uma ligação, ela é boa você receber uma ligação do irmão. Situação que a gente às vezes passa, as adversidades que são tantas nessa terra, mas nós estamos na iminente volta de Cristo. Eu não sei quando é que vai ser, né? Mas desde que o apóstolo Paulo estava nessa terra, ele falava sobre a iminente volta de Cristo. Há 2000 anos atrás, nós estamos vivendo agora, em 2014, nós também vivemos a iminente volta de Cristo. Amém? Israel está em guerra, isso é princípio. Israel, só hoje, durante essa ofensiva terrestre, mais de 400 pessoas já perderam as vidas ali. Um míssil derrubou um avião de passageiros civis, onde ali estava o maior estudioso do vírus HIV, do vírus da AIDS, podia até estar dentro daquele avião, aquele que iria conseguir a cura da AIDS, mas partiu para a eternidade. Mais de 280 pessoas a bordo de um avião perderam. E o país fica acusando o outro, que é isso? O princípio das dores. Isso aí é rumor de guerra. Então, a volta de Cristo Jesus está iminente. Nós falamos aqui as ministrações passadas sobre céu e inferno. Falei que o inferno não é para a igreja, o inferno não é para você, mas para aquela pessoa que às vezes você conhece, sabe que ela está indo para o inferno. E preguei sobre o céu. O céu é para você. Você que vai querer morar com Cristo Jesus para a eternidade. De eternidade em eternidade, livre de todas as situações difíceis dessa terra. Esse tem na sua vida. Esses dias foram ministrações maravilhosas no aniversário da igreja, onde os ministrantes falaram sobre a questão, o tema central da ministração, que foi estar buscando a unidade cristã, em que nós podemos olhar para o nosso irmão e ajudar o nosso irmão diante das circunstâncias dessa vida. Não é fácil. E essa noite eu gostaria de ministrar uma palavra na sua vida, que às vezes nós achamos que nós somos esquecidos, que o próprio Criador dos céus e da terra, ele se esquece às vezes de nós, mas não é verdade. Mas nós assim achamos. Tem momentos que são difíceis, tem momentos que são difíceis. Eu escrevi algumas coisas aqui. Alguns momentos de nossas vidas nós achamos que Deus se esquece de nós. Nós oramos e nada acontece. Primeiro porque nós somos imediatistas. Nós queremos orar e queremos as
exato momento. Nós oramos e queremos um milagre naquele momento, manifestação daquele momento. Nós buscamos isso, imediatismo. Apesar de que Jesus Cristo veio à Terra, ministrei na quinta-feira, agora, que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, e as manifestações de Jesus Cristo era naquele exato momento. Jesus, quando andava pregando, quando ele falou então sobre o sermão da montanha, explicando o sermão da montanha, falando como aquelas pessoas entrariam no reino dos céus. O sermão da montanha, ele falou sobre as bem-aventuranças, felicidades, felizes aqueles que são humildes de coração, felizes aqueles que choram, felizes aqueles que são bons para com os outros. Falou sobre as portas. Jesus Cristo passou falando ali sobre esse sermão da montanha. Depois ele começou o ministério dele pregando a verdade. Arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento e a conversão diante do Senhor Jesus. E Jesus passou a ministrar então. Primeiro momento da ministração de Jesus, ele tem um encontro com um centurião, eu falei aqui na quinta-feira, que impactou Jesus Cristo. O homem que não pertencia à linhagem de Israel, o homem que era romano, o homem que não fazia parte. Mas eu acredito que ele tenha ouvido Jesus Cristo, o sermão daquela montanha, e ele acreditou nas palavras que Cristo, o Senhor, estava ministrando durante aquele sermão. E um centurião de Cafarnaum se aproxima de Jesus Cristo e Jesus Cristo, ele disse para Jesus Cristo: basta uma palavra sua, somente uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus ministrou essa palavra na vida daquele homem. E Jesus Cristo vira para os seus discípulos, não eram apóstolos ainda, e fala: durante todo o momento que até agora eu andei, jamais vi fé como essa. Alguém que não pertencia à linhagem de Israel, alguém que não era hebreu israelita, mas ele acreditava no poder. E Jesus, no mesmo instante, ele fala: faça-se conforme a sua fé. E aquele homem foi. Mas tem momentos na vida da gente que nós oramos e parece que nada acontece. Nós gastamos ali. Mas tem momentos na vida da gente que nós não oramos. Está bem, está tudo bem. Nós estamos passeando e nós não oramos. Mas se está bem, nós estamos ali comendo, participando de um banquete, para que nós vamos orar? Com intenção, parece que aquele momento é um momento sublime da nossa vida. Nós não nos preocupamos com oração, muito menos com aquilo que vem de Deus, com a palavra de Deus. Mas tem dia que parece que nada dá certo. Tem semana que parece que nada deu certo. Você levou uma buzinada no traseiro, você está passando no trânsito, o cara dá o dedo para você. Você chega no serviço, está ruim, está difícil, está pior. Chegou uma conta que você nem esperava para pagar aquele mês. Uma situação difícil, problema de enfermidade, problema de saúde. Parece que aquele ano, aquele mês ficou marcado na sua vida. Nada está dando certo. E parece que Deus se esqueceu de você. Não só Deus. E você vem para a igreja e você olha para a pessoa que está ao seu lado, ela não está nem aí para você, porque ela não sabe o que você está passando e você não tem nem coragem de falar para ela. Esses dias que houve as ministrações aqui, falaram sobre essa questão do fardo, da carga dos outros para levar, e não é fácil não, mas a gente vai chegar aqui. E às vezes esses dias que chegam na nossa vida, dá vontade de ficar na cama, vontade de ficar ali quietinho na cama, como Elias foi para a caverna, um homem que fez o fogo descer do céu por meio da sua oração, manifestando a presença do Deus Altíssimo. E dá vontade de a gente ficar na cama, ficar quietinho ali, guardadinho,
Vontade de ficar aqui, deitado, quieto, esperando, sei lá, uma ligação de alguém sair de algum lugar e vir falar para você, e nada. Ninguém fala nada. E você levanta da cama com muita luta, mas parece que nada deu certo e continua na dificuldade. Não é fácil não. Parece que aqueles dias não passam. Que carga, que situação difícil, que fardo. E às vezes a situação é tão difícil que para alguns dá vontade de desistir. E alguns desistem. Alguns não conseguem ir para a igreja, vão afogar as mágoas. Hoje em dia, na sociedade, as pessoas afogam as mágoas bebendo, enchendo a cara. Os jovens então vão fumar droga. Um escape ali momentâneo, no momento. Alguns não conseguem, desistem mesmo, porque não é fácil, uma situação difícil. Mas você está carregando um saco de cimento nas costas. Como é difícil. Não é fácil. Dá vontade. Parece que as coisas estão ficando mais difíceis. Parece aquele texto bíblico que o apóstolo Paulo está orando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23, que o Espírito Santo fala para ele: ei, o que te aguarda naquele lugar que você está indo são cadeias e tribulações. Dificuldade, problema, situação difícil. E aí você vem para a igreja e olha para o seu irmão, igual a gente fala aqui, abraça o seu irmão. Você abraça o seu irmão, mas a situação difícil persiste. Ela não saiu. Você se sentiu tão gostoso com o abraço do irmão que você até manifestou vontade de chorar, mas o problema não saiu. A luta ainda está aí, a luta ainda está dentro de você, porque você abraça, você se sentiu bem, mas não resolveu o seu problema e continua o problema. Nós até queremos ajudar o nosso próximo, nosso irmão. Com as ministrações que foram faladas. Mas a situação sua é tão difícil, que eu falo para você: olha, Jesus Cristo veio para dar a vida para você, e você então, com a sua vida que você tem hoje, você vai ganhar vidas para Jesus. Mas a situação está tão difícil, que aí eu falo para você fazer o seguinte: você ajudar o seu irmão com o fardo que ele está levando, ou com a carga que ele está levando, não importa se é fardo ou carga, mas está tão difícil para você, a luta está tão difícil, que você pergunta: que fardo, que carga, meu irmão, que eu tenho que levar? Eu não estou aguentando nem a minha, não estou nem suportando a minha carga. Está tão difícil para mim. E o Senhor vem falar para mim, levar a carga do meu irmão. O Senhor vem para mim, falar para mim, ir lá para a rua, pregar o Evangelho. Eu estou a ponto de desistir. Eu estou a ponto de negar Jesus. Eu estou a ponto de jogar a Bíblia fora. Vem falar para mim. Eu não aguento mais. Mas que domingo eu chego a hora de vir para a igreja e aquela vontade de não vir, de jogar tudo para o mato, largar tudo. Às vezes eu ficar vendo a televisão aqui para ver se distrai um tiquinho. Distrair um tiquinho aqui com essas besteiras, essas bobagens, essas notícias bestas do Fantástico. Que aí depois, daqui a pouquinho, bate o sono e eu tento dormir. E às vezes nem consegui dormir, consegue. Dá aquele cansaço no corpo, você deita, você vira para cá, vira para lá, vira para cá. E aí quando dá 3 horas da manhã, você acorda com um fardo pesado. Você começa a vir na sua mente a situação difícil,
a luta, a angústia, o problema que parece que não tem fim na sua vida. Você tenta e parece que não tem fim. Aí os irmãos de você vêm e você lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo fala: filho, tem bom ânimo, eu venci. Romanos capítulo 13 diz: porém resta a fé, a esperança e o amor. E você é desafiado a ter fé. Cadê a sua fé? Cadê a sua esperança? Onde está o seu amor? Você é desafiado aqui a ter fé. Faz com fé. E você pensa para mim: o que é fé? Eu nem sei se eu tenho isso dentro de mim. Eu nem sei se tenho esperança alguma. Esperar em quê? Que fé é essa? Eu tentei, eu não consigo, eu já fiz de tudo. Mas parece que ela não vem, essa fé. Porque eu tenho lido a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo tem falado: se tiver fé como um grão de mostarda. E você começa a chorar: eu não tenho fé nem com o tamanho de um grão de mostarda. As coisas estão difíceis, as coisas estão ruins para mim. Situações estão difíceis. Eu não sei se a situação está como os grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada. Talvez, não sei. Talvez a sua situação esteja parecida com a de Noé, para fazer uma arca, para pegar não sei quantos bichos, colocar dentro da arca e acreditar naquela palavra. Constrói a arca. Constrói a arca. Com o quê? Constrói, se vira e constrói uma arca onde você vai guardar um casal de cada animal dentro da arca. Aí você vai sair agora: o que eu tenho que fazer para fazer uma arca? Talvez não esteja igual a de Noé a situação, que eu vou mandar a chuva sobre essa terra. Talvez não seja igual a de Noé. Talvez não seja igual a situação de Abraão, ao ponto de Jesus falar: agora você vai me conceder aquilo que você mais ama. Deus falar para você: agora chegou a hora de você abrir mão daquilo que você mais preza nesta terra. Aquilo que é mais importante para você talvez você não esteja vivendo igual a Abraão. Talvez não seja, talvez seja pior, não sei. Às vezes nós esquecemos, achamos que Deus se esqueceu de nós. A situação está negra, está difícil. Ninguém compreende nada. Seus parentes, seus irmãos na igreja. Ou talvez seja igual a de Isaac, ou a de Jacó, que chorou demais, dias e dias, por ter usurpado a primogenitura do seu irmão, ou de ter perdido seu filho José. Ou talvez você esteja passando uma situação difícil igual José do Egito, que foi pego pelos seus irmãos, vendido como escravo, passado dias na cadeia, sem merecer. Quando ele teve uma oportunidade, ele olha o semblante do copeiro e do padeiro e diz para um: olha, você vai perder a sua cabeça. E fala para o outro: olha, você vai ser reposto no seu devido lugar. E aquele que foi e pôs seu devido lugar, ele fala: olha, lembra-te de mim quando eu estiver lá. E às vezes a situação está tão difícil que José resolve apelar, sabe para quem? Ele tem um momentinho de distração e esquece um pouquinho de Deus. E ele cria bastante. Esquece porque ele fala para o rapaz: quando você estiver lá, lembra de mim. E o rapaz lembrou de imediato. Não, José ainda ficou alguns anos ali na cadeia. Depois o copeiro falou: ei, peraí, a situação está feia.
Talvez a sua situação não esteja igual a de José, ou esteja pior. Ou a de Davi, perseguido, caçado pelo rei. O rei tentou matar Davi, o rei tentou aniquilar Davi, Saul perseguiu Davi, Saul tentou acabar com a vida dele, ele foi para a caverna também, ele se escondeu, ele fugiu, ele teve um infortúnio na sua família, mas ele não desistiu. As dificuldades, situações difíceis na vida de Davi. Talvez a sua vida não esteja pior. Paulo, que disse e aprendeu que ele não precisava mais viver, mas bastava Jesus viver na sua vida, que ele havia entregue a sua vida por Jesus. O Pedro, em situação difícil, que não negou a Jesus e nem quis ser morto como Jesus foi, mas com a morte ainda mais humilhante. Ou talvez o seu problema seja maior do que o de Jesus Cristo, que entregou, segundo as Escrituras Sagradas, a vida dele por você na cruz do Calvário. Que não manifestou nenhum momento da sua vida o desejo de não fazer aquela missão que Deus o confiou. Pelo contrário, uma situação tão difícil, às vezes nós passamos situação tão difícil, os problemas, as lutas, parece que não se acabam. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 49. Profeta Isaías 49. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizer aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma, nem o sol nos afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminho, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aquele do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinem. Cantai, ó céus, alegra-te a terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, né? Novamente,
Senhor Deus fez ao seu povo, quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei e os protegerei. Por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. Os que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto. Pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes das águas. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei o caminho plano, por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, do sul. Cantem, os céus, e alegrem-se, ó terra. Montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Amém. Olha para mim, por favor. Isso é uma palavra que o profeta Isaías proferiu quando a situação estava drástica para o povo que havia sido levado cativo. O povo estava em cativeiro, o povo tinha sido conduzido então para Babilônia. E o povo estava clamando a Deus, pedindo socorro de Deus, pedindo então que Deus ouvisse a sua situação. Isso era para os irmãos que estavam ali, o povo hebreu, que estava cativo, que tinha sido aprisionado e levado. Mas, para os nossos dias, parece que nós vivemos na mesma situação. Como se Deus tivesse falado para nós isso. Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido, sua oração. Quando chegar o dia de salvá-lo, eu os ajudarei, eu os protegerei, e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra, que havia sido assolada a terra lá. Mas nós que vivemos aqui, passamos às vezes a mesma situação, que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes que estão pelados, os montes que não tem nada. Mesmo nos montes que não tem nada, encontrarão pasto. Não terão fome nem sede. Como se Deus estivesse falando para nossos dias isso. Não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles. Os guiarei, os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano para eles, por onde o meu povo passará. Deus prepara tudo, Deus faz tudo para o seu povo. Deus tenta de todas as formas, de tudo, dar o melhor para o seu povo, para cuidar de seu povo de uma forma especial. Naquele tempo, ele manda um recado por intermédio do profeta, que o profeta então profetizasse isso, que Deus estava preocupado sim com eles.
Deus já havia se preocupado. Deus estava olhando a aflição do povo que havia sido afligido por causa que foram levados cativos para o exílio. A pior coisa que havia naquela época, e ainda nos dias de hoje, é quando alguém tenta subjugar alguém. E aqueles povos então tentavam subjugar Israel. Naquele tempo Israel sofreu por ter sido levado cativo. Estavam em cativeiro, estavam chorando, estavam lamentando, e Deus te dá uma resposta dessa. Versículo 2 diz: eles voltarão dos lugares distantes do norte e do oeste, ressoando no sul. Versículo 13 ele diz: cantem os céus, alegrem-se, ó terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. E havia então um prazer grande no coração de Deus de alegrar aquele povo, de tirar o povo da terra da aflição. Sabe, queridos? E parece que nós estamos vivendo isso. A igreja vive isso. Deus tem falado por meio da sua palavra. Deus é um Deus que mandou Jesus Cristo para você. Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário por você. E diz as Escrituras Sagradas que muitas das vezes nós estaríamos passando por situação dessa que eu falei. Dias de angústia, dias que parecem que vai explodir uma bomba bem no meio da nossa cabeça. Dia parece que o diabo tirou para infernizar e destruir a nossa vida. Espera aí, uma situação tão adversa dessa, e essa palavra que diz que Deus, então, uma palavra que Deus estava falando para aquele povo de Israel, e nós vamos pegar essa palavra para nossos dias. Cantem os céus e alegrem-se a terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, e Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Peraí, é tanto sofrimento, tanta dor, tanta situação difícil, parece que nada vai dar certo, mas a palavra de Deus diz que Deus estava com aquele povo de Israel, e essa palavra pode ser usada para nós nos dias de hoje. Mas mesmo assim, é difícil adquirir a fé. Sabe por quê, pastor? Porque amanhã, o Senhor ministrou agora, mas amanhã parece que o problema não sai, ele persiste, ele insiste. Parece que ele se agigantou de tal forma que eu não consigo. Mesmo com essa palavra, Deus falando por intermédio da sua palavra, o Senhor dizendo ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei o seu pedido. Quando chegar o dia de salvar, eu os ajudarei, eu os protegerei, e por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo o vosso país, e vocês devolverei a terra que agora foi arrasada. Oh, aleluia! Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. Esses que estão, que muitas das vezes parece que a situação é tão difícil, parece que nós estamos enclausurados, nós estamos em volo, nós estamos aprisionados dentro de alguma coisa, parece que não tem condições de sair. Mas mesmo assim a palavra de Deus falando essa coisa maravilhosa: não terão fome nem sede, mesmo que os pastos estejam pelados, Ele vai fazer a gente pastar, porque Ele vai prover o sustento. Mas mesmo assim, pastor, ainda dói o meu coração, com essa palavra de Deus, Deus falando que vai cuidar, Deus falando que vai prover, Deus falando que vai fazer o impossível por você.
você trazer alegria no seu coração, ainda assim, pastor. Essa palavra é maravilhosa, mas ainda assim, a situação é tão negra, tão difícil, negras nuvens, que com essa palavra maravilhosa, essa palavra, ei pastor, essa palavra é de Deus, mas eu ainda não consegui sair dessa caverna, dessa cama. Depois dessa palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa aí, olha para mim. Assim também estava o povo de Israel. Deus falando, eu da palavra. Deus falando por meio da palavra, mas a situação estava tão difícil que eles falam o seguinte para Deus, no versículo 14. Acompanha o versículo 14. Acompanha o versículo 14. Mas o povo de Sião, mas Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Versículo 14 novamente. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor me desamparou e se esqueceu de mim. Ei, olha para mim. A situação é tão caótica. A situação é tão difícil. Parece que tem dia, parece que tem semana, parece que tem mês, parece que tem momento na nossa vida. Nós oramos, nós choramos. A misericórdia de mim, Senhor. Mas não conseguimos falar nada. Pastor, como é que eu vou ajudar o meu irmão a levar o fardo dele? Eu não estou conseguindo nem para mim. A situação é tão difícil. A situação é negras nuvens. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho que orar pelo meu irmão, mas eu não estou conseguindo nem falar com o Senhor. Não consegui nem abrir a minha boca para falar com Deus. Vai vir orar pelo meu irmão. Mesmo diante da palavra. Mesmo diante de uma palavra de vitória sobre a sua vida, alguém chegar e falar: ei, irmão, Jesus é o Senhor da sua vida, ainda que o diabo se levante, Deus está contigo. Você está passando no ônibus e o irmão tocar: ei, você aí, deixa eu dar uma palavra para você, eu vi você, eita, Jesus está contigo de uma forma especial. E você sente. Ou você lembra a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, essa palavra que acabou de ser dita para você. Cantem céus, alegres a terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Eis que você está sofrendo, Deus teve pena de você. Mas mesmo assim você fala para Deus: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Ainda que aquela pessoa chegue e fale para você, ainda que você tenha lendo a palavra, ainda que venha um profeta, eis que vos digo, que a gente às vezes adora, né, irmãos? De ouvir alguém falando: ei, eis que vos digo. E aí, mesmo com tudo isso, você fala para Deus: Deus se esqueceu de mim. Agora eu vou entrar na mensagem. Essa só foi a introdução, amém? Amém? Agora eu vou entrar na mensagem. Por que Deus não se esquece de você? Porque Deus não se esquece de você. Diante de todas essas circunstâncias que eu passei para você, Deus falando que está te abençoando, e você falou: não, Deus se esqueceu de mim. Diante das circunstâncias, por que Deus não se esquece de você? Sabe por que Deus não se esquece de você? Primeiro, porque existem pelo menos 3 possibilidades
que fazem uma mãe esquecer o seu filho, além de outros. Primeiro que eu vou falar para você aqui, a mãe pode ser desnaturada, que nós já vimos várias reportagens de crianças que são colocadas aonde? Na lata do lixo. A mãe pode estar sofrendo alguma crise muito forte, a crise conjugal, por exemplo, ou a mãe pode estar sofrendo algum problema patológico vinculada a transtornos psíquicos, ou a mãe pode, ao ter o filho, conceber o filho, ela pode praticar o infanticídio, isso acontece demais, devido ao puerpério, que os estudantes do direito estudam sobre isso, que inclusive a mãe, às vezes ela não sofre nem a pena, porque tirou a vida do filho, assim que concebeu a vida do filho, mas existem esses fatores, que a mãe que teve a criança abandona os seus filhos, e você, quando vê isso, para você fala, a primeira palavra que vem na sua boca, na sua mente é misericórdia. Porque a mulher conseguiu fazer isso. Mas, hoje, na sociedade em que nós vivemos, existem esses fatos. Mães que nem esperam o filho formar dentro do seu ventre. Aborta a criança. E quantas vezes nós encontramos essas estações, presta bem atenção, de tratamento de esgoto. O número de crianças que são encontradas fetais é grande, mas aí você vai falar, mas que absurdo. Mas existe hoje todos esses fatores, todas essas situações que eu passei para vocês na nossa sociedade, no nosso mundo. Quanto mais pobre uma nação, mais existem esses fatores. Quanto mais falta da presença do Estado e da igreja para nós, maior é o índice desses fatores que eu falei para vocês. A mãe pode abandonar o seu filho. A mãe pode esquecer o seu filho. Esses são os fatores que nós vivemos na sociedade. Mas o que diz a palavra de Deus? Existem então 3 probabilidades então, da mãe esquecer os seus filhos. Mas Israel e nós, quando estamos passando por problema, também achou isso diante de Deus, mesmo Deus falando. Mas o Senhor, Ele respondeu para Israel e para nós, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Pode. Inclusive até dentro dos automóveis já existem casos de fatalidade de crianças que perderam a sua vida por causa de esquecimento dentro do interior do veículo. Tem até um filme engraçado, aquele filme que eu já sei que vocês já assistiram, Esqueceram de Mim. Só para sorrir, vocês já assistiram Esqueceram de Mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. A mãe pode esquecer, na sociedade que nós vivemos, isso constantemente acontece. E Deus responde: será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Deus responde: mesmo que isso acontecesse, diz Deus, eu
nunca me esquecerei de você. Você entendeu o que eu falei aqui? Amém. Mesmo que uma mãe venha esquecer do seu filho, mesmo que o pai venha esquecer, não venha se lembrar do seu filho, mas diz as Escrituras Sagradas, mesmo que isso venha acontecer, diz Deus, eu nunca me esquecerei de você. Eu nunca se esquecerei de você. Por que Deus não se esquece de nós? Segundo, por que Deus não se esquece de nós? Primeiro, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente, que são as qualidades de Deus. Deus tem muitas outras qualidades que eu não posso enumerá-las aqui, porque então eu passarei a noite toda. Porque a mente de Deus também ela é eterna. A nossa mente somente será eterna após o corpo glorificado. Amém? Deus nunca se esquece. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa para Abraão. Presta bem atenção. Mas somente 430 anos depois que essa promessa foi se cumprir. Porque ele diz, em Êxodo capítulo 2, versículo 24. E se lembrou Deus, você não dura 430 anos, mas a mente de Deus ela é eterna. E se lembrou Deus da promessa que tinha feito a Abraão. Já a segunda promessa, através do qual todas as famílias da terra seriam benditas, se cumpriu mais de 2000 anos depois. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Jesus Cristo. Porque Ele se entregou na cruz do Calvário. Benditas serão todas as famílias da terra por causa de você. E Jesus veio cumprir essa promessa que Deus havia feito a Abraão. E Deus não se esquece do seu filho. Terceiro, porque eles são a coroa da criação de Deus. Quanto mais vale nós, né? O Senhor fala, quanto mais vale as nossas vidas. No sermão em que Jesus Cristo começa a falar, o homem é mais valoroso do que os animais, o homem é mais valoroso do que tudo aquilo que existe nessa terra. O próprio Cristo faz essa, não valei vós muito mais do que os pássaros dos céus, ou as flores que existem nos campos? Porque nós somos então uma coroa da criação do Senhor, somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Segundo, porque nós somos o quê? A partir do momento que nós nos convertemos a Jesus, nós nos tornamos nação santa, propriedade exclusiva de quem? Sacerdócio real. Por isso que Deus, então, Ele não se esquece dos seus filhos. Amém? Também por causa de seu imensurável amor, quando Cristo então se entregou por nós, em Romanos capítulo 8 diz isso, sendo nós ainda pecadores, porque em João capítulo 4 versículo 8 diz que a essência de Deus é o que? O amor. Essa é a essência de Deus, o amor. É por isso que Deus não se esquece de você. Quarto, por causa da grande fidelidade de Deus, é imutável a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus jamais vai mudar. E último, por causa das suas promessas. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz: quantas são as promessas de Deus? Nele tem o sim, e também por meio dele o amém, para a glória de Deus.
As promessas que Deus tem para você, elas vão se cumprir. Pastor, maravilhoso. Eu entendi essa situação difícil que eu estava passando, eu entendi. O Senhor falou na introdução, essa situação difícil que eu passo, essa luta constante, essa guerra, essa tribulação, essa peleja que eu passo nos meus dias, nas minhas semanas, às vezes no mês e às vezes no ano. Aquela mulher no fluxo de sangue, 12 anos, ela passou se esvaindo em sangue. De luta, de problema. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Quem gosta de passar por problema aqui? Quem gosta de passar por problema, diga amém, amém. Quem quer viver atolado no problema, diga amém. Ninguém quer viver com problema. Agora quem quer bênção aqui? Quem quer bênção? Amém. Quer bênção? Nós queremos bênção. Bênção. Bênção financeira, bênção familiar, bênção. Aqui tem uma bênção. E a gente... Lá tem uma bênção. Aqui agora tem uma bênção. Nós gostamos de bênção. Quem quer tribulação? Quem quer problema? Quem quer aflição? Quem quer viver dificuldade? Quem quer luta? Ninguém quer nada disso. Deus me livre disso. No mundo tereis aflições. Eu entendi, pastor, a situação difícil, essa situação difícil que eu passo, eu entendi. Essa luta. Parece que tem dia que eu estou que tenho que entrar na caverna. Nossa, pastor. Tem dia que me dá vontade de essa situação difícil. Ainda que nosso pecado seja, ainda que nós venhamos a pecar, errar, ainda que nosso pecado seja vermelho como o carmesim, o Senhor nos purifica e nos torna então branco como a neve, porque Deus não se esquece. Então eu entendi, pastor. Entendi também a parte da Bíblia Sagrada que Isaías profetizou para aquele povo e nós tiramos para os nossos dias essa palavra daquilo que foi falado. Palavras de bênção, palavra que o Senhor está preparando para você, palavra de terra de alegria, de bênção, palavra que o Senhor vai cuidar de você. Mas ainda assim, diante da dificuldade, o Senhor mostrou que, ainda com a palavra de bênção, Israel duvidou de que Deus estava com ele. Israel não cria que Deus estava com ele. E a palavra de Deus foi, então, pode a mãe esquecer seu filho? Pode. Pode. A sociedade que nós vemos hoje pode. Mas todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de vocês. Eu entendi que essa palavra de Deus é para o meu coração. Mas como? Como eu posso melhorar? Vou falar uma coisinha aqui, querido, para fechar para você. Presta bem atenção. Você está pensando que o dia mau é todo dia? Você está pensando que o diabo vai vir todo dia contra a sua vida? Presta bem atenção nisso. Essa situação, ainda com palavra de bênção, que você ouviu, falando que Deus não se esquece de você. Você está achando que o inimigo vai vir todo dia contra a sua vida? Não. Sabe aqueles dias que você está passeando, que é só felicidade, que é só alegria? Foca. Aqui, para cá. Você está achando que Satanás vai tentar você todos os dias? A conta. Quanto é que tem na conta para a gente viajar? Tem 10 mil reais, Miami. Para fazer conta. O cão, o capeta, ainda tentou me barrar na alfândega, pastor. É de sorrir, mas não é o capeta, não.
Às vezes compra demais. Mas também atenção, que essa palavra é uma palavra maravilhosa. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você está pensando que a dificuldade vai vir na sua vida todos os dias? Não vem não. Presta bem atenção. E deixa Deus ministrar a sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você está pensando que a dificuldade vai vir todos os dias? Não vem não. Às vezes nós não passamos dia esse dia sem ter dificuldades, sem ter luta. Presta bem atenção. Sem ter guerra. Mas tem um dia que o diabo ele vai tentar contra você. Ele vai tentar destruir você. E pastor, parece que tem dias assim na minha vida que eu não consigo. Porque eu não consigo nem um irmão. Eu não consigo falar com nenhum irmão. Eu venho e o irmão olha para mim, Pai do Senhor. Eu dou paz do Senhor para ele, mas eu não tenho paz nenhuma. A verdade é que eu não sei nem o que é paz. O irmão está cantando alegria. Que alegria. Não tenho alegria nenhuma, não. Não tenho alegria nenhuma, não. Não vai pregar o evangelho, vai ganhar a vida. Eu quero ganhar a vida coisa nenhuma, eu nem me ganhei ainda para Jesus. Se Jesus voltar hoje, eu não sei para onde é que eu vou. O carro está tão grande que eu não sei o que eu vou fazer. Porque o inimigo é ruim, irmão. Por isso que Jesus falou no livro de Efésios, no finalzinho do livro de Efésios, no coração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali, tomai toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. O dia mau, quando chega, nós não queremos conversar com ninguém, nós não temos força para falar com ninguém, nós queremos entrar na caverna, nós queremos fugir, porque ninguém nos ouve. Nós achamos até que Deus se esqueceu de nós. Oh, igreja. Você é a noiva do Senhor. Você é a eleita do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. O preço que foi pago por você é um preço de sangue. Não foi de dinheiro corruptível desse mundo, mas foi um preço de sangue. E Jesus entregou por você na cruz do Calvário. Pastor, e como é que eu posso me fortificar? Porque eu já tentei. Quando você está lendo as Escrituras Sagradas, aí você pensa, pastor, eu li as Escrituras Sagradas ali, eu li o texto bíblico, eu comecei a ler Mateus, eu vi o nascimento de Jesus, eu li, mas o meu coração ainda está condoído. Primeiro dia, segundo dia, eu continuei lendo e vi ali que Jesus Cristo, ele começou o seu ministério de pregação do Evangelho, para que as pessoas se convertessem. Eu me converti, Senhor, eu me converti. Jesus Cristo passou, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu me converti, mas eu ainda sinto a dificuldade. Jesus Cristo falou, continuou Jesus Cristo ministrando as vidas que estavam ali, e começou Jesus a curar toda sorte de enfermidade, aniquilar toda a obra do diabo. Ah, pastor, é por meio da palavra, então, é lendo a palavra, que eu vou conseguir suportar esse dia ruim, esse dia mau. É por meio da palavra. Porque quando nós estamos lendo a palavra, Deus está falando conosco e nós estamos alimentando o nosso espírito.
somente lendo a palavra de Deus que nós estamos nos alimentando do Espírito de Deus, enchendo-nos do Espírito de Deus. Aí passa um dia, mas ainda está na luta, pastor. Na luta. Passa o segundo dia, pastor, ainda estou na luta. Está na luta? Mas eu tenho lido a palavra, então continuo lendo. Aí passa o terceiro dia, o quarto dia, pastor, eu li ali e vi que Jesus Cristo fez uma obra grandiosa com aquele demoniado de Gadareno, aquele homem. Ele estava ali, Jesus Cristo fez uma obra tremenda com aquele homem. Ele curou aquele homem. Pastor, eu li ali também no capítulo 15 que Jesus Cristo teve um encontro com uma mulher cananeia e que aquela mulher, ela tocou o coração de Jesus Cristo e Jesus Cristo falou para ela: filha, não é lícito tomar o pão e lançar aos cachorrinhos. E ela fala para Jesus: mas os cachorrinhos vivem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E tocou o coração de Jesus. Você pode tocar o coração de Jesus. Você pode tocar o coração de Jesus Cristo nessa noite. Mas antes de você tocar o coração de Jesus Cristo, eu queria que você se levantasse. Eu queria que antes que você tocasse o coração de Jesus Cristo, você vai tocar o coração do seu irmão que está aí ao seu lado. Você vai orar por esse irmão. Você vai abençoar a vida desse irmão. Você vai sair do seu lugar, vai abraçar um irmão, abraça alguém e começa a orar por essa pessoa. Deus abençoe a igreja. Você que tem enfrentado uma luta, você que tem enfrentado uma tribulação, problema, você que precisa do Senhor, fala: Deus, eu preciso. Vem aqui à frente, nós vamos orar por isso. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Eu preciso. Agora você que não precisa, vem orar por esse irmão, vem abraçar ele e ajudar ele. É orando, é buscando, é falando junto com ele: eu não abro mão da bênção do meu irmão. Venha você. Então um abraço, seu irmão. Você que está aqui, que precisa também, então um abraço. Abraço mais uma vez o seu irmão que está aí. Não tenha vergonha não. Aqui é o povo remido, lavado. É o povo que vai morar no céu para a eternidade. É o povo que foi comprado pelo preço de sangue. É o povo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Senhor, eu preciso, Senhor. Ajuda, Senhor. Pastores, vem pôr as mãos, vem orar. Meu irmão, se você está bem, ora também pelo seu irmão, ajuda ele em oração. Às vezes o irmão, o que você quer? Abençoa a vida dele, abençoa. Oh Espírito Santo, ajuda. Tem dias que parece que não dá, Senhor. Parece que não dá, Senhor. Parece que não vai dar mais, Senhor.
Juliana, ajuda aqui. Abraça o seu irmão. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus é que compõe seu coração. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo. Ajuda a igreja. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Que nos controla. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo. Está escrito que o Senhor não se esquece do teu povo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Não volta para o seu lugar não. A gente vai cantar um cântico. Espera aí só um pouquinho que nós vamos cantar um cântico. E você vai abraçar o máximo de irmãos que você puder. Oh, aleluia. Um cântico que diz assim: como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Solta o seu irmão agora e abraça o maior número de irmãos se puder. E juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, queridos. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome de Jesus. Pastor Lima.